Para tristeza da extrema-direita bolsonarista e do tal mercado e a famosa Faria Lima, o presidente Lula confirmou em uma reunião que ele teve com senadores na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele está se preparando e será candidato à reeleição. Isso evidentemente gerou polvorosa ali no mercado financeiro, porque como a gente mostrou em um vídeo aqui no canal alguns dias atrás, o áudio da mafiosa da Faria Lima junto com o Ciro Nogueira, eles atuam de uma maneira a deixar claro que o Lula não pode ser candidato e nem deverá apresentar um sucessor. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque o Lula está contrariando, inclusive, os interesses do mercado. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, ficou até marcado aqui o nosso bonezinho, mas enfim. Para tristeza do mercado financeiro e para tristeza do golpista ali, o senhor Ciro Nogueira, o presidente Lula será candidato à reeleição e fez uma reunião, inclusive, com parlamentares do Congresso Nacional para poder falar sobre isso. Deixa eu botar meu boné aqui do Brasil, é dos brasileiros, está disponível, inclusive, de venda lá no site da revista Fórum. A gente viu que viralizou um áudio aí através do ICL, com exclusividade de 1 hora, 10 minutos e 49 segundos, que a gente expôs aqui no canal ontem também, fizemos uma análise ponto a ponto do que foi dito ali, eu anotei um monte de coisa importante que foi falada, e entre os pontos importantes ali estavam a preocupação do mercado, inclusive, em relação à possibilidade de o Lula ser candidato à reeleição. A mafiosa da Faria Lima, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, inclusive eu acredito que eu fui o veículo que deu isso em primeira mão para todo mundo, né? O ICL divulgou o áudio, mas eu não sei se eles tinham dito já que o nome dela era Daniela Marques, né? Se deu, eu tô aqui dizendo, eu não fui o primeiro, né? Mas se eles não deram o nome, acredito que quem foi a primeira pessoa a falar que aquela pessoa no áudio era a Daniela Marques foi eu, e eu citei nome, inclusive, de outras pessoas que ela agradece também na tal reunião que o Ciro Nogueira teve com o BTG Pactual e com o mercado financeiro ali na Faria Lima. A preocupação deles é categórica, né? Como é que o Ciro Nogueira poderia fazer para ajudar a não tributar ali os membros da Faria Lima? Como é que o Ciro Nogueira poderia ajudar eles que representavam 1% da população brasileira a convencer os 99% da população a aprovar as pautas de interesses deles? Entre essas pautas, por exemplo, pautas de privatização que iriam ferrar a vida do povo mais simples do nosso país. E o Ciro Nogueira ontem, inclusive, já mostrou, né, que ele está cumprindo a risco que ele se comprometeu em fazer na reunião lá na Faria Lima. Ele se comprometeu que ele atuaria de alguma maneira para impedir que as pessoas que recebem acima de 50 mil reais por mês paguem algum tipo de imposto, tá? Enquanto o pobre paga ali tributo, né? Agora a gente está vendo aí que a isenção na taxa do imposto de renda vai chegar a 5 mil reais, hoje já é em torno de 2 salários mínimos. E aí, para tristeza da Faria Lima, que diz que o Lula não pode ser candidato, para tristeza do Ciro Nogueira, que disse, inclusive, que o Lula não seria candidato, porque o Lula jamais aceitaria sair da política com uma derrota, um homem que tem o histórico dele, de popularidade, que inclusive venceu 3 eleições democraticamente, que é uma figura muito popular. Ele não acreditava que o Lula estaria disposto a ser candidato mais uma vez e perder, que o Lula só seria candidato se tivesse certeza que venceria, e que eles acreditavam, inclusive, junto com o mercado ali, que o Tarcísio já era o candidato eleito. E o que é interessante é que esse áudio vazou, né, ali, viralizou, justamente no dia que saiu a parte da notícia ali, que a economia brasileira, que a aprovação do Lula era baixa, que a população, parte da população achava que o governo Lula era pior que o governo Bolsonaro, que quem gostava do governo Lula estava crescendo, quem não gostava estava subindo e tudo mais. E aí ontem saiu a notícia, inclusive também, né, como vocês devem ter acompanhado em vários veículos da mídia, porque é estranho, né? Uma pesquisa que divulga a primeira parte só com dados negativos, e aí vê qual que é a reação do mercado, aí no outro dia divulga ali a pesquisa, entre aspas, na íntegra. E aí quando você vai acompanhar os dados que foram divulgados ontem, que mesmo com todos esses índices ruins ali para o presidente Lula, que foram apontados ali na pesquisa Genial Quest, né, pesquisa feita pela Quest, mas encomendada pela Genial Investimento, fica claro que mesmo com a desaprovação em alta, o Lula ainda vence os 8 candidatos da direita. 8 candidatos da direita. E sabe o que é que me chama a atenção, inclusive, nessas pesquisas? Desde dezembro do ano passado, eles não colocam mais o Haddad como um candidato. Eles só colocam o Lula. Ou seja, se o Lula não for o candidato como eles querem que aconteça, e o Lula, inclusive, deixou claro que ele será o candidato, eles não apresentam um sucessor. Mas por que, Carlito, que a Faria Lima, por que o mercado, por que esses institutos de pesquisa que têm, inclusive, conexão
com empresas de investimento, com o mercado financeiro, por que eles não colocam o nome do Haddad nas pesquisas, já que em tese o Haddad é o sucessor natural do Lula? Resposta simples. O Haddad vence todo mundo também nas pesquisas. Então, já que eles querem, de alguma maneira, fazer com que o Tarcísio seja o candidato eleito, e que, mesmo que não seja o Tarcísio, como inclusive a mafiosa da Faria Lima pergunta ao Ciro Nogueira, o que é que eles, ou seja, o mercado financeiro, podem fazer para que o Bolsonaro tenha viabilidade política, para que o Bolsonaro possa ter possibilidade de ser candidato em 2026, e aí o Ciro Nogueira aponta alguns pontos ali, eles falam principalmente uma situação, né, que o Lula não deve ser candidato. E aí até eu lembrei aqui, né, uma fala, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Para mostrar para vocês aqui a semelhança do que está acontecendo neste momento com o presidente Lula, né? Tem uma fala aqui, inclusive, deixa eu só trazer aqui, que são atribuídas supostamente ali a Carlos Lacerda, né? Que seria ali uma das maiores lideranças do UDN, União Democrática Nacional, nas décadas de 50 e 60. Que ele teria dito o seguinte, tá? O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Se candidato, não deve ser eleito. Então, eleito não deve tomar posse. Empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. E o que é interessante é que as falas do mercado são mais ou menos essas hoje, né? Lula não pode ser candidato. Se candidato, não pode ser empossado. Se empossado, não poderá ser, supostamente, né, não poderá ser candidato, não poderá ser presidente. Terá de ser vítima de um golpe de Estado. E aí, para tristeza do mercado, o Ciro Nogueira está cumprindo o papel dele, né? Ciro Nogueira cria nova faixa de ricaços e quer taxar só quem ganha acima de 150 mil por mês. Aqui material publicado na revista Fora, assinado pelo Plínio Teodoro. Em evento do BTG Pactual, Nogueira ouviu reclamações da mafiosa da Faria Lima, e ela diz o seguinte, aqui todo mundo tá taxado acima de 50 mil. Por quê? Porque todo mundo que estava na sala ganhava mais de 50 mil. E aí ele prometeu isso aí em defesa dos Faria Limas para evitar que exista algum tipo de tarifação ou de taxação para quem cobra, ou melhor, tarifação não, né? Taxação para quem recebe acima de 50 mil reais, que representa 0,06% dos brasileiros. E aí, para tristeza do mercado, olha a matéria que saiu aqui na coluna da Daniela Lima, na verdade no blog dela, hoje, tá? Saiu hoje? Não, saiu ontem, né? Dia 3 de abril. O presidente Lula se reuniu com senadores da base aliada na casa do presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre. E o presidente Lula teria dito, estou me preparando para ser candidato em 2026, diz Lula a senadores. O presidente reuniu líderes da base, prometeu mergulhar na articulação e tratou crise de popularidade como reversível. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou ontem a senadores da base aliada que pretende disputar, sim, olha Faria Lima, a reeleição em 2026. Segundo relatos obtidos pelo blog, o petista afirmou que está cuidando da saúde, fazendo exercícios e mantendo a forma para ser candidato. Uma pessoa ouvida pela Daniela Lima disse o seguinte, ele foi literal, tendo saúde, é candidato, e fez questão de dizer que está forte. Vejo com plenas condições de levar o plano adiante, relatou um dos presentes no encontro. Como antecipou o blog ontem, Lula desceu do Planalto até a residência oficial do presidente do Senado para encontrar os líderes da base aliada. O gesto em si embute sinal claro de desejo de estreitar laços. O petista disse ainda que vai mergulhar novamente na articulação e prometeu atenção especial a senadores que vão disputar a reeleição em 2026. Isso é um ponto importante porque a extrema-direita tem dado ali como certa que eles vão conseguir ampliar, duplicar, multiplicar, quadruplicar a bancada do Senado com bolsonaristas em 2026 para aprovar impeachment de ministros, sem cometimento de crime, que eles esquecem essa parte. Lula fez uma espécie de prestação de contas das ações do governo, voltou a criticar a taxa de juros e tratou sua crise de popularidade como conjuntural, entre aspas. Ele não vê o cenário como irreversível, longe disso, relatou um senador. E aqui é importante, né, porque o cenário eu também não vejo como irreversível, talvez ele não consiga ter uma popularidade disparada, mas como eu já citei aqui para vocês e vou repetir,
desaprovação não quer dizer conversão em voto na oposição. Então, para a tristeza da Faria Lima, que neste momento está em desespero, o Lula será candidato. E para a tristeza ainda mais da Faria Lima, se não for, indicará o Haddad, que também lidera pesquisas, vencendo todos os candidatos da direita. E olha que o Lula vence em 8 cenários. E o que é engraçado, inclusive, tá? Eu estava vendo aqui a pesquisa feita em relação ao Caiado, né? Só para vocês verem o nível da mídia brasileira tentando macular a candidatura do Lula, tá? Foi feita uma pesquisa em relação aos pré-candidatos no Distrito Federal, tá? Foi feita uma pesquisa alguns dias atrás e aí sai esta matéria aqui publicada na coluna da Bela Megali. Cenário em que Caiado aparece competitivo contra Lula para 2026. Você fala, pronto, lascou. Caiado vai vencer Lula de todo jeito, Caiado já liderou a eleição, é mais um candidato forte contra Lula, né? Não. O único cenário que a Globo conseguiu encontrar para que o Caiado seja competitivo com Lula, empatando, inclusive, tecnicamente, em alguns cenários, é se a eleição acontecer só no Distrito Federal. Imagina que a eleição para presidente da República é só no Distrito Federal. Aí o Caiado perde, mas tem chance de empatar. Este é o nível da mídia brasileira hoje e este é o nível de desespero que a mídia está com a reeleição do Lula que irá acontecer, tá certo? Se não acontecer, meus amigos, o Lula de Lula ser candidato, ele indicará alguém que provavelmente também vencerá a eleição. Basta lembrar, como eu já citei aqui, inclusive em um vídeo anterior, o que aconteceu com Haddad em 2018. O Haddad era uma figura desconhecida do grande público do Nordeste, mesmo assim, e do eleitorado do Lula também, né? Mesmo assim, o Lula mandou votar no Haddad, ele apontou o Haddad como seu candidato, como seu sucessor, e conseguiu levar o Haddad para o segundo turno, em uma eleição que já era dada por muitos como perdida, de lavada no primeiro turno, e a derrota não aconteceu, tá bom? Colabore com o nosso trabalho se você puder, tá aqui o nosso Pix, basta apontar o celular para esse QR Code. Se você não conseguir fazer a leitura aqui desse QR Code, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse que aparece aqui, ó, ou historiadoroficial@gmail.com. Você pode colaborar também assinando nosso clube de membros aqui embaixo, clicando no botão Seja Membro, R$ 7,99 por mês apenas. Você tem acesso aos meus 3 livros na versão digital, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, você tem acesso a uma playlist com cursos exclusivos para membros aqui no meu canal do YouTube e você tem acesso a materiais exclusivos que a gente disponibiliza apenas para membros. Caso você não queira colaborar dessa maneira, eu não quero colaborar sendo membro não, porque eu acho que é pouca coisa, eu não vou doar Pix não, porque eu acho que nada tem de ser doado, a pessoa, cada um se vire para conseguir o seu e acabou. Você pode assinar a nossa plataforma de streaming. Para quem não sabe, o canal tem uma plataforma de streaming chamada Contranarrativa, basta você ir aqui no comentário fixado ou digitar contranarrativa.com.br, você vai ver lá todo o layout da nossa página, vai conhecer a nossa plataforma, assina, faz um pagamento mensal, se você gostar, você renova, se você não gostar, você não precisa renovar, se você com 7 dias não gostou de acompanhar a plataforma, você pode pedir o cancelamento e receber o seu dinheiro na íntegra, e no primeiro mês, inclusive, o pagamento da mensalidade é de R$19,90. E se você for membro ou apoiador do canal, tem um pagamento diferenciado para vocês. Basta mandar uma mensagem para mim no e-mail ou mandar uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Tudo que eu falei para vocês tá aqui no comentário fixado. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!